Bem-vindos a mais uma conversa do Clube dos 52. Portanto, estamos aqui a assinalar os 10 anos do Observador, os 5 anos da Rádio Observador, e hoje o nosso convidado é João Roquete. João Roquete é Presidente do Conselho de Administração do Esporão. Portanto, para quem não conhece, enfim, há de já ter bebido algum dos vinhos, há de já ter provado algum dos azeites, eventualmente, com mais sorte, já também fez turismo na Herdade. E vamos começar precisamente por aí. Quando eu recordo-me, enfim, os Esporão já têm uma idade bastante razoável, mas quando começou, muitas pessoas acharam que era uma loucura em termos de dimensão, uma megalomania, mas não foi assim que as coisas sucederam. Portugal precisa da ambição que o Esporão teve. O que é que o Esporão pode ensinar ao resto do país? Antes de mais, obrigado pelo convite, é um prazer enorme estar aqui. Sim, de facto, a visão inicial dos dois fundadores do Esporão era uma visão muito, muito ambiciosa, com uma dose de sonho e de loucura que hoje em dia o Excel rapidamente se encarregaria de desencorajar, não é? Mas são de facto duas pessoas especiais que se complementavam muito, o Joaquim Bandeira e o José Roquete, o meu pai, um com uma visão muito ambiciosa relativamente ao que a vitivinicultura poderia significar. Até porque era uma altura em que se desconfiava do futuro da vitivinicultura, uma altura em que se falava às vezes que era preciso arrancar vinhas. Não foi bem isso que aconteceu. Pois, exato, porque estávamos num cenário em que o vinho era claro, nós bebíamos imenso vinho em Portugal, era um consumo... Ainda bebemos, Ainda bebemos, mas nessa altura bebíamos o dobro. Mas era um vinho muito commodity, não era? Um vinho muito... A granel, como se diz. A granel, descaracterizado, sem grande identidade. E a visão do Joaquim Bandeira era precisamente essa, e foi isso também, julgo eu, que o meu pai achou fantástico, e o facto que ele fala sempre bastante de que a ideia de investir no interior do país era algo que para ele era algo de futuro, era algo que ele sentia necessário também à economia e que o atraiu para o negócio. Obviamente depois o meu pai trouxe uma visão mais empresarial ao sonho que havia e à visão vitivinícola que havia, e esta combinação a mim, aprendi que com a história do Esporão, que esta combinação é muito necessária, a combinação da loucura, do sonho, da paixão, com a capacidade depois de organizar as coisas e levar as coisas para a frente, de arriscar também, financiar os projetos, algo que está, acho eu, no fundo daquilo que é um verdadeiro empreendedor, não é? Alguém que sonha, que quer arriscar. Mas qual foi o vosso segredo? O que é que fizeram diferente para ter corrido bem? Olha, já lá vão 50 anos, eu conheço melhor a história dos últimos 20, onde também tive a sorte de poder participar. Mas olhando para trás, eu acho que ainda o momento mais definidor do Esporão é de facto a visão inicial, que era muito à frente do seu tempo, que arriscou a ficar pelo caminho, porque a empresa teve falida no final dos anos 80, foi intervencionada logo nos anos 70, na sua fundação logo a seguir foi intervencionada, foi nacionalizada. Portanto, o projeto teve para ficar pelo caminho algumas vezes, e isso mostra o quão acho eu, ambicioso e à frente do seu tempo o projeto era. Acho que o Esporão ajudou claramente a definir a vitivinicultura moderna em Portugal e a definir também, na minha opinião, suspeita, claro, mas a definir um pouco aquilo que é as características da própria região do Alentejo e dos vinhos que fazemos hoje em dia. Mas, uma das coisas que muitas vezes tem a ver um pouco com a nossa cultura e com alguns aspectos da nossa cultura cívica, empresarial, é que o grande não é bom. Portanto, empresas maiores, empresas com dimensão, empresas que têm lucro, são muito penalizadas, muitas vezes pela opinião pública. No entanto, nós olhando para o setor, precisamente para o setor vitivinícola, reparamos que até que ponto, e é uma questão que eu queria colocar, há uma parte que nós podemos dizer, mas isso tem a ver com uma imagem de marca de uma região. Claro que, primeiro que tudo, o Douro, mas depois outras regiões que foram criando uma imagem de marca, e raramente notamos o papel de empresas maiores, de outra dimensão. Julgo que a maior empresa portuguesa é a Sograp, não é? Exatamente. Mas
que tem uma capacidade de projeção totalmente diferente de, enfim, nos últimos anos aquilo que temos assistido é a multiplicação dos produtores, alguns deles muito pequenos, muitas vezes com produtos muito de grande qualidade, mas que eu quase que arriscaria dizer que criam ansiedade nos consumidores porque já não sabem o que é que hão de consumir. Sim, eu acho que a indústria onde estamos, dos vinhos, é um caso de raro, é uma rara exceção de uma indústria altamente competitiva. Basta olhar para uma prateleira de um supermercado e perceber a quantidade de vinhos, de referências de vinhos, quer dizer, não me lembro de outra categoria de produtos que isso aconteça, o que significa que estamos habituados a competir, que estamos habituados a justificar a nossa existência e a lutar por ela todos os dias, a ter ideias, a tentar aparecer com algo de novo e relevante que ajuda, que melhora a vida das pessoas ou que entusiasme as pessoas a experimentar e a ter uma relação diferente com os produtos. Acho que a nossa indústria é muito boa a fazer isso e tem a ver com o próprio contexto concorrencial. Eu acho que não há, olhando para a nossa indústria, e mesmo olhando para a Sograp, que é de facto a empresa maior, é uma empresa grande, mas quando olhamos para as empresas grandes noutros setores em Portugal, vemos empresas muito maiores. Claro. Eu acho, e olhando para o tecido empresarial em Portugal e comparando se calhar com algumas economias mais desenvolvidas na Europa, eu acho que Portugal precisa, diria que Portugal precisa não tanto de mais empresas enormes, mas precisa de um tecido, uma base de empresas médias grandes, que é onde eu acho que está mais ou menos o esporão, que suporta a economia, não é? Que nos faça não depender de um setor apenas ou dois setores apenas e que diversifique a nossa economia. Acho que a base familiar dos negócios em Portugal é uma parte também importantíssima, porque do ponto de vista da visão, da persistência, a longo prazo, é importante naquilo que é conseguir ter empresas como a Esporão, neste caso, que já fez 50 anos agora este ano, portanto é uma empresa que ganha uma dimensão e uma maturidade que de outra forma não é possível também. O que é que as empresas familiares têm que as outras empresas podem não ter? Olha, tem isso, tem esse sentido de missão para com as pessoas que estão à volta, sejam a própria família ou sejam claramente as pessoas que trabalham lá, não é? Portanto, as empresas familiares têm uma cara, têm pessoas e têm um compromisso com o futuro a médio e longo prazo que as empresas cotadas em bolsa se calhar não têm. Porquê? Porque a lógica da empresa cotada em bolsa é o resultado de curto prazo. É a cotação no dia seguinte. Exato. É os resultados, é o mandato da administração. Eu vou-lhe dar um exemplo. Estamos agora a fazer um trabalho com uma consultora e estamos a olhar para dois temas importantíssimos da nossa indústria. A questão das alterações climáticas, estamos na agricultura, não é? Claro. E a questão do álcool e saúde, ou seja, da alteração de hábitos de consumo, onde o álcool começa a ser apresentado de uma maneira negativa para os consumidores. No tema das alterações climáticas, a visão há 20 anos que esta empresa nos apresentou, e é uma empresa, uma das grandes consultoras em Portugal, é uma visão bastante dura, do ponto de vista daquilo que poderá acontecer num território como Portugal. E a pergunta que eu lhe fiz a eles de volta foi, mas, quer dizer, vocês estão a fazer estes trabalhos, esta visão que vocês estão a dar já deve ter vindo do resto do mundo inteiro, como é que vocês estão a lidar com isso? E a resposta que eles me deram foi que é quase exclusiva a preocupação das empresas familiares sobre este tema. Que os governos e as empresas cotadas em bolsa não têm estado a trabalhar ou a olhar para 10 anos, para 20 anos, a perceber o que é que vai ser os negócios deles. E isso, enfim, olhando também agora para o país, para Portugal, uma das coisas que refere no artigo que escreveu é que nós devíamos ter menos preocupação com o político e os políticos, no sentido, eu diria, com a política politiquice e com os políticos, e mais com as pessoas. O que é que quer dizer com isso? Quer dizer, a política não é para as pessoas? Deve ser, não é? O que é que eu quero dizer com isso? Olha, eu lembro-me, acho que houve ali um momento nos últimos 10 anos em Portugal importante, onde nós demos uma volta, uma inflexão naquilo que era o trajeto que estávamos a fazer, que foi quando, por acaso ou não, tivemos um Presidente da República e um Primeiro-Ministro que vinham de lados diferentes do espectro político e que deram as mãos. E isso, na minha opinião, apagou a infecção da conversa política e da ideologia
e Portugal sentiu que havia ali uma união de duas pessoas que estavam comprometidas com o futuro do país. E eu acho que isso foi fundamental para que nós tivéssemos isso e muitas outras coisas, mas eu julgo que nos anos a seguir deixou-se de falar do lado da política, que é o lado da política mais especulativo, mais a olhar para o poder. Houve um período de desinfecção, de calma política, onde o país conseguiu avançar e concretizar algumas coisas importantes. Portanto, e é o que eu quero dizer, é um bocadinho isso. Vejo muito, com o envolvimento dos mídias também, vejo muito a necessidade de haver uma fricção política constante para criar informação, notícia, e acho que isso na sociedade não é tão positivo. Por outro lado, acho também, acredito, sou um bocadinho individualista no sentido da importância que eu dou à capacidade que cada um de nós tem de influenciar o seu futuro, influenciar o futuro do próprio país juntos, obviamente, não é? E acho que muitas vezes nós olhamos mais para a sociedade do que para nós, não é? Tentamos extrapolar os nossos problemas na sociedade que está mal e não conseguimos ver que muitos dos problemas são problemas humanos, estão connosco. O medo, a raiva, a inveja, o poder, essas coisas todas são coisas humanas, independentemente, na minha opinião, do espectro político onde estamos. E muitas vezes vejo isso a ser extrapolado para os outros. Os políticos apanham muitas vezes por tabela, também são pessoas como nós, não são perfeitos, não é? E a nossa expectativa é que eles sejam perfeitos e que façam tudo bem. É claro que depois há expectativas mínimas, não é? Há coisas que não podem acontecer. Portanto, é isso um pouco que eu quero dizer. Sim, mas desse ponto de vista, a evolução, mesmo sem ser em Portugal, não é muito positiva, porque há cada vez mais polarização, mais gente zangada, digamos assim. Exatamente. E gente zangada em todos os setores, em todos os quadrantes. Exatamente. Portanto, há mesmo gente zangada ao centro, não é só nos extremos. Isso não preocupa? Preocupa-me imenso. Quando vejo esta campanha agora que estamos a viver, salvo raras exceções, sinto essa zanga. Sinto que é contra alguém que se está a fazer as coisas. E sinto também, obviamente, que é isso que está muito a alimentar o populismo e olho para o populismo como um desafio e um problema para as democracias, para a qualidade das democracias, para elas poderem continuar a funcionar e serem saudáveis, não é? E acho que isso tem muito a ver com o que estávamos a falar há pouco, com a falta de capacidade que nós também temos de olhar para nós e de perceber que muito daquilo que é projetado na televisão ou na internet são temas que têm a ver são humanos e de conseguir compreendê-los e tentar cooperar em vez de tentar dividir para depois ganhar o poder ou poder fazer alguma coisa que nós achamos que tem que ser feito de uma maneira diferente, não é? Porque quando olhamos para o espectro político e olhamos para as pessoas e para as ideias, eu não acho que elas sejam tão diferentes umas das outras como isso, exceção de um partido da extrema-direita que temos em Portugal agora. Achas que não tem as ideias, não as vejo lá, não sei muito bem qual é que são as ideias. Os outros, quando percebo as ideias, há diferenças, mas no espectro total da sociedade, do mundo, das ameaças enormes que temos em cima da mesa, julgo que são coisas que deveriam juntar mais as pessoas e não criar mas, por exemplo, fricções. Nota, enfim, o Esperão já não está só no Alentejo, também está noutras regiões do país, está no Douro, está nos Vinhos Verdes. Nota que o tecido do país, o tecido humano do país, é diferente nessas regiões daquela da sua região de origem, não é? Portanto, o Alentejo. Nota que isso aí, que o país é o país que muitas vezes foi descrito, até pelos geógrafos, como sendo na prática dois países num, apesar de estarmos juntos há muitos séculos. Acho que sim, acho que até é capaz de haver mais do que um país, não diria. Diria que existe de facto uma grande diversidade geográfica e cultural num país tão pequeno como o nosso, que não vejo, se calhar, noutros países da mesma dimensão. Vejo desafios e necessidades comuns ao interior do país que vão de norte a sul, ou seja, quando chegamos ao Vinhos Verdes não é muito interior. Depende, nós já estamos ali em Refóis do Lima, já estamos um bocadinho mais para dentro, mas é verdade, mas fora das grandes cidades, se assim podemos dizer, não é?
fora de Lisboa e do Porto, vejo este projeto, de facto, de descobrirmos e de aproveitarmos o território do nosso, e as cidades e o território no total do nosso país como algo que ainda está por acontecer, não é? A reversão deste êxodo, não é? Rural, que aconteceu nos anos 90, em que as pessoas foram todas para as cidades, até pelos grandes desafios que temos nesta altura nas cidades, que se estão a turistificar, a questão do acesso à habitação, etc. Acho que, de facto, aí... Mas já está a acontecer? Nota isso? Eu noto, de certa forma, pelo menos noto do lado das cidades uma grande pressão para arranjar uma solução, e vejo algumas das cidades... Não, mas eu digo nas pessoas a comportarem-se de acordo com isso, a procurarem outras vidas, a saírem... Muito por necessidade, não é? Porque vão para as cidades do interior à procura de custos de habitação e de oportunidades de melhoria da qualidade de vida delas que não estão a conseguir encontrar nas cidades. Isso já se nota. Não noto, por exemplo, que o problema da mão de obra agrícola se esteja a resolver com isso. Porque ainda existe um trauma enorme, acho eu, em Portugal, daquilo que foi o sofrimento antes da democracia, não é? E daquilo que aconteceu com a campanha do trigo, etc. E da maneira como as pessoas eram tratadas no campo. E, portanto, a minha geração tem uma ideia da vida do campo como algo que eles não querem, porque os pais delas e os avós sofreram imenso, não é? Compreensivelmente. E, portanto, isso ainda vai dar a volta. Não sei se sofriam mais do que um trabalhador industrial. Pois, isso agora também já não consigo dizer. Eu nunca passei nem por uma nem por outra, mas que a vida era dura no campo. Ou por alguns trabalhos industriais. Muitas vezes a vida nos bairros pobres de Lisboa e Porto também não era muito doce. Enfim, o país não era mais pobre do que é hoje. Hoje continuamos a ser pobre em termos relativos. Claro. E desse ponto de vista, por exemplo, voltando ao seu setor, aquilo que algumas empresas que começaram a trabalhar para a exportação mudou, quer dizer, deixámos de ser um país de vinho a granel, como já referiu, não é? Produzimos menos quantidade de vinho, sim, creio eu. Não. Não do que produzimos há 50 anos? Não. Deixámos de beber tanto, foi isso. Começámos a beber menos, nós exportamos metade? Exportamos metade? Não sei, pergunto. Não chega à metade. Com o vinho do Porto é altamente exportador, como sabe, mas não chegamos a metade. Acho que andamos por volta dos 40%, tal 40%, anda por aí, de exportação de vinho. Não, ou foi uma revolução total, quer dizer, foi uma formação de uma geração inteira de enólogos e técnicos muito capazes, a profissionalização dos negócios, o trabalho das denominações de origem, a criação da Vini Portugal depois do Estudo Porter e o início da internacionalização, mas é um processo de anos e de décadas. Portanto, você teve na sua perspectiva o Estudo Porter? Foi impedir que nós arrancássemos as vinhas? Não, o Estudo Porque era um bocadinho o que se fazia antes do Estudo Porter, não era? Era preciso arrancar tudo. Não, acho que o Estudo Porter aponta para algumas questões simples, não é? Do ponto de vista daquilo que era a necessidade da melhoria da produtividade, a profissionalização do setor e a necessidade de investimento para criar uma marca, um umbrella, o Wines of Portugal, que se criou depois da criação da Vini Portugal, para em conjunto se construir uma marca umbrella que desse a conhecer que Portugal fazia vinho, que havia produtores, qual era a identidade dos vinhos, e a partir daí conseguir construir um negócio internacional. Acho que a indústria do vinho é dos poucos exemplos que temos em Portugal de uma indústria que conseguiu criar uma marca nacional e uma percepção e uma identidade nacional fora de fronteiras. Quando falamos da indústria do calçado, as pessoas dão sempre esse exemplo. Mas a marca não é portuguesa. A marca não é portuguesa. Enfim, algumas, mas são poucas. É mão de obra. Pronto. E, portanto, acho que o vinho tem um valor acrescentado bruto enorme. A incorporação daquilo que fazemos desde plantar e de regar até vender num restaurante na América, por exemplo. Bem, já terminamos o nosso tempo. Muito obrigado. Muito obrigado também. Muito obrigado.